Graça e paz em Jesus, gente. Dando continuidade aqui à nossa aula, amém? Para constar, a nossa terceira parte, ok? E nós estivemos falando sobre, dentro da matéria Ética Cristã e Teologia do Obreiro, falamos sobre as abordagens éticas, entendeu? E agora eu botei aqui no quadro a introdução à teologia do obreiro, né? Temos aí, só para nossa verificação, né, que a palavra obra vem do grego plax, ou do grego ergon, ou do hebraico melaka, entendeu? Temos a palavra obreiro, do latim operário. Eu botei aqui no quadro, aqui direitinho aqui, entendeu? Temos a palavra pastor, do grego poimen. Temos a palavra servo, do grego doulos, né? O doulos. Temos a palavra obreiro ou trabalhador, do grego ergates. O ergates. Então, só para nossa apreciação e compreensão, né? E eu escrevi aqui no quadro, azulzinho aqui, que a palavra obreiro significa aquele que colabora na realização de uma ideia, plano, campanha ou missão. Então, esse é o significado da palavra obreiro. Aquele que colabora na realização de uma ideia, plano, campanha ou missão. Ok? Eu botei aqui o seguinte no quadro: a chamada do obreiro. E existem aqui dois tipos de chamada. Eu já vi um estudioso falando que tem 3 tipos de chamada: chamada universal, chamada específica, chamada ministerial, né? Eu entendo a questão ministerial, mas mesmo no âmbito de ministério existe a chamada específica e existe a chamada universal, ok? Então vamos lá. Eu botei aqui a chamada do obreiro, chamada universal e chamada específica. Então, a chamada universal é para todos. Eu botei aqui no quadro aqui. Que chamada é essa? Anunciar Jesus. Essa é uma chamada para todos. Anunciar Jesus. E existe a chamada específica, que eu escrevi aqui no quadro o seguinte: específico para alguns. Específico para alguns. Anunciar a um certo povo ou grupo em missões específicas. É interessante a chamada específica. Por exemplo, na área de capelania, que é uma área que Deus tem usado a minha vida para capacitar pessoas no ambiente da capelania, normalmente se abre em vertentes. Por quê? Até a capelania hospitalar, carcerária, escolar, entendeu? Tem dentro da área militar, tem na comunidade. Tem gente, por exemplo, que não tem
vamos falar assim, não tem sangue para ir, por exemplo, na área carcerária, entendeu? Tem outros que já têm uma dificuldade para a área hospitalar, tanto que a capelania ela se abre em vertentes, de acordo com a vocação de cada um. Então, a questão de chamada específica, certo? E eu botei aqui no quadro alguns exemplos. Exemplos na Bíblia de chamada específica tem um monte. Tem um monte. Mas, pastor, existe exemplo de chamada universal na Bíblia? Tem. Tem sim. Mas a chamada específica tem vários na Bíblia. Ó, eu botei aqui alguns. Eu não botei, por exemplo, Isaías. Entendeu? Eu não botei aqui Neemias. Poderia ter posto aqui outros mais. Tem Zorobabel. Entendeu? Tem vários. Botei só alguns só para a gente analisar, verificar. Chamado específico, eu botei Abraão. Deus olha para Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Da tua descendência eu farei como essas estrelas do céu, farei como a areia da praia, não tem como contar. Aí eu botei aqui Noé. Deus chamou Noé para... Foi uma vocação, um chamado específico. Constrói uma arca. Porque eu vou eliminar aí esse pessoal aí da terra. Constrói uma arca, Noé. Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Que chamado, né? Que vocação de Deus dura. Uma vocação dura na vida de Noé. Mas o Senhor o chamou. Jeremias. E é forte, né? Existem vários. Jeremias, o Senhor vira para ele e fala: Jeremias, eu estou te chamando, Jeremias. Antes que você nascesse, eu já te conhecia, Jeremias. Antes que fosse formado no ventre, eu já te chamei, já te conhecia. Aí Jeremias olhou: Senhor, não me chama, eu sou uma criança, eu não sei falar, tal. Aí Deus falou: não fales, eu sou uma criança, porque eu estou te chamando, eu estou te vocacionando, você vai pregar, você vai profetizar, Jeremias. Leia a Bíblia, leia o contexto da palavra de Deus. Você vai estar, vamos falar assim, perolizando, né, o teu conhecimento. Davi, Deus falou: escolhi um homem segundo o meu coração, e mandou Samuel ungir Davi. Então, chamada específica, entendeu? Ezequiel, no capítulo 2 de Ezequiel, Deus vira para Ezequiel, até verifiquei a Bíblia aqui também, Deus vira para ele e fala: filho do homem, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Aí Ezequiel fala: então o Espírito do Senhor, ele entrou em mim quando falava comigo, e me pôs de pé. Deus vira para Ezequiel e fala: filho do homem, eu te envio a Israel, eu te envio às nações. Chamada específica. Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé. Eu botei aqui Pedro também, uma chamada específica. Dentro das condições de Pedro, Pedro esteve anunciando, esteve pregando, entendeu? Dentro das condições do preparo que a pessoa tem. Uma coisa é a maneira como Deus usou Pedro.
dentro de suas condições. Outra coisa é a maneira como Deus usou a Paulo, né? Um homem com mais conhecimentos, idiomas, e assim foi mais longe dentro da vocação que o Senhor lhe deu. Mas um exemplo aqui é em Atos, no capítulo 13, versículo 2, fala assim: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. A versão que eu estou vendo aqui é a nova tradução linguagem de hoje, né? Então, versículo 3, então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua